Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal. Aqui você fica atualizado sobre tudo o que está acontecendo no mundo que possa vir impactar no preço aí dos seus grãos a serem negociados, comprados ou vendidos, e também fica sabendo de questões políticas que impactam no mundo dos investimentos, seja aqui no Brasil ou também nos investimentos do exterior. Vamos dar início aí falando sobre as commodities agrícolas. Commodities que no dia de hoje sobem bem, dando continuação ao movimento do dia de ontem. Já comento aí sobre um fator que impactou fortemente aí para a alta dessas commodities. A gente tem hoje um trigo que sobe 1,49%, temos o milho subindo 1,18%, complexo da soja também todo em alta, temos aí o grão subindo 0,41%, farelo sobe 1,18% e o óleo sobe 1,89%. Ontem era feriado aqui no Brasil, mas tínhamos um dado muito relevante lá nos Estados Unidos, que era a publicação do relatório de oferta e demanda do USDA. E basicamente ele trouxe um fator aí mais altista para a soja e para o milho, basicamente diminuindo a produtividade de ambos. Claro que para a soja ele foi mais positivo, tá? Olhando para o milho, a gente tem a produtividade, que a expectativa era que se mantesse em 111,5 por 181,5 e ele veio com 180,98, um pouquinho abaixo aí da expectativa, trazendo também a produção para baixo, porque se eu diminuir a produtividade, é natural que a minha produção total ela diminua também. E a expectativa aqui para Estados Unidos ficou em 382,65 milhões de toneladas. Basicamente 1 milhão de toneladas abaixo do que a expectativa trazia também e 2 milhões abaixo do relatório do mês anterior. E também o estoque final acabou ficando mais baixo porque a produção foi menor, né? Então a gente tinha uma perspectiva de uma produção, de um estoque final na casa de 54,49 milhões de toneladas, e ela acabou ficando em 53,62 milhões de toneladas, praticamente 1 milhão abaixo aí também. E falando de mundo, a gente teve também uma redução. A expectativa era que viesse um estoque mundial na ordem de 313 milhões de toneladas e acabou ficando em 312,4 milhões de toneladas. É claro que ele não é tão expressivo, não é tão altista, mas ainda assim tinha um tom mais altista para o milho. Agora vamos dar uma olhadinha na soja. O da soja ele veio mais altista ainda, por questões muito parecidas. Então a gente teve uma diminuição também na produtividade, pequena, mas tivemos, né, que a expectativa era de 55,93, veio 55,59. Isso acabou culminando numa produção, assim como no milho, né, também menor, expectativa de 112,45 e veio para 111,7 milhões de toneladas, ou seja, abaixo aí também, não chega a ser tanto, não seja quase 1 milhão de toneladas, mas ainda assim é abaixo, né? E também o estoque final teve uma redução aí de meio milhão de toneladas. A expectativa era que ficasse em 6,42 e ele veio 5,98, levemente abaixo do que foi mostrado no relatório do mês passado. E para estoque do mundo, aqui sim a gente teve uma diferença bem grande, tá, pessoal? A expectativa era de 119 milhões de toneladas, 119,6 milhões de toneladas e ficou em 115,6 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de 4 milhões de toneladas. Aqui sim um fator bem altista para a soja. Por quê? Porque é uma diferença mais impactante, né? Esses 4 milhões aí, eles fazem uma diferença boa. Então isso trouxe fatores altistas aí para a soja que puxou muito bem no dia de ontem. A gente já vai dar uma olhadinha nos gráficos. Só deixa eu comentar com vocês antes a questão das chuvas, né? Então a gente teve a atualização dos modelos tanto americano quanto do europeu e eles trouxeram um consenso maior do que havia antes, mas basicamente o consenso ele é um pouco negativo, ele tem um tom mais negativo, porque o consenso é menos chuvas, tá? Então, para os próximos 5 dias, a gente deve ver um volume mais esparso e bem menor do que tinha sido mostrado nos dias anteriores, né? Então, lá para o Mato Grosso, a gente vê muitas áreas em branco que indicam zero chuva. E onde tem chuva, as chuvas são pequenas, no tom de 5 milímetros. Isso aqui pelo modelo americano.
E aqui para o sul também a gente via volumes pintados de rosa aqui, né, que indicavam volumes acima de 100 milímetros. E agora esse volume diminuiu, né? Ele fica na casa aí dos 40 milímetros, ou seja, bem menos chuvas daqui para o sul. O que também, por enquanto, tá tudo bem, porque aqui vem chovendo mais constante, né? E com melhores volumes. Então, ok, tudo certo aqui para o sul, mas as demais regiões ali do centro-oeste ainda seguem preocupantes porque não chove, né? Não chove lá. A gente vê aqui que essa parte superior de Goiás e Minas Gerais em nenhum momento foi pintada, né? Só realmente a parte mais ao sul desses estados que tinham algum volume de chuva e sempre pouco volume, né? Sempre aí na casa de 5 milímetros. Então a região centro-oeste aí está realmente mais seca, né? E tende a ser mais quente também. Vamos dar uma olhadinha no modelo europeu agora. Então no modelo europeu ele ainda traz um pouco algumas áreas pintadas na tonalidade mais rosa, aqui, que indicaria 100 milímetros ou mais, porém é bem pequenininho, é só uma pequena parte ali no Rio Grande do Sul, tá? E lá para o Mato Grosso mostra algumas regiões chovendo cerca de 20 a 25 milímetros e também um pouco mais de áreas para receberem chuvas, né? Mas, num consenso geral, menos chuvas aí também para o Mato Grosso. Também não temos chuvas para o norte de Goiás e de Minas Gerais. No geral, os dois modelos concordam que os volumes de chuvas eles devem ser menores, tá? Apesar de que o modelo europeu ainda traz um pouco mais de volumes de chuva aqui para o sul, na ordem de 50 a 60 milímetros, principalmente para a parte de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os gráficos. Então, ontem a gente teve aí o petróleo, ele subiu 0,39% e hoje ele vem subindo forte, tá, pessoal? 3% de alta. Essa alta aqui se deve a um novo comunicado aí, aparentemente o Irã, ele decidiu entrar nessa guerra, nesse conflito entre o Hamas e Israel. E isso aqui acaba preocupando a questão do petróleo, né? Porque eles podem atacar realmente postos de petróleo. Ali no Oriente Médio é cheio, né? Então, algum ataque assim seria esperado também, e isso acaba estressando um pouco o petróleo e dá uma escalada maior a esse conflito, né? Então a gente vê o petróleo dando essa puxada aí. Durante a semana, como é que ficou o petróleo, né? O petróleo caiu forte na semana passada, 8,89%. A semana vem fazendo um movimento de recuperação e já sobe 4,07%. Praticamente metade da queda aí já está sendo recuperada, né? E veio fazer esse movimento em cima de uma região de suporte, onde ele havia rompido anteriormente e fez aquela puxada, né? Então, o que é esperado aqui, né? Caso continue subindo, que ele venha encontrar alguma resistência lá na casa dos 93,3%. Dá uma olhadinha no óleo de palma. Óleo de palma, então, na semana ele faz um movimento de alta de 3,69%. Ontem ele fez também um movimento de alta, subiu 2,45%. E hoje fechou aí também com uma alta de 2,61%. Ou seja, 2 dias de forte alta aqui, tentando reverter essa movimentação de queda no óleo de palma, né? Então a gente pode ver aí na semana que vem esse movimento de continuação de uma recuperação para o óleo de palma e quem sabe até inverter essa movimentação de queda, o que seria benéfico para as negociações do óleo de soja. E o óleo de soja ontem deu uma puxada boa, como eu comentei com vocês, né, por conta do relatório, e subiu 1,23%. Aqui o movimento ele ainda é bem amplo de queda, né, mas começa a ter uma recuperação mais interessante. E hoje sobe aí esses 1,87%. No semanal, tá deixando uma barra curiosa aqui, né? Um pavio aqui para baixo em região de resistência. Pode ser que aqui tenha marcado realmente um fundo, tá, pessoal? Olhando aí essa questão de petróleo mais forte, um óleo de palma mais forte, seria interessante a gente ver aqui algum movimento mais amplo de alta para o óleo de soja. Também puxado aí pelo grão, né? Enfim, pode ter uma recuperação mais ampla aqui, no primeiro momento chegando a 56,7 dólares.
Vamos dar uma olhadinha no grão. O grão da soja ontem, como eu comentei, subiu muito bem. Subiu 3%, cerca de 37 cents por bushel, que é bastante coisa mesmo. Dá mais ou menos uns 80 centavos de dólar por saca. Se a gente pegar com um dólar hoje, que está bem alto, né? Essa movimentação de ontem aqui daria uma diferença em sacas, reais por sacas, de mais ou menos uns R$ 4, tá, pessoal? A gente pega esses quase 40 cents por bushel aqui e transforma por reais por saca, é uma diferença bem grande, R$ 4 mais ou menos aí de alta na movimentação de ontem para a soja, aparentemente marcando um fundo naquela região complexa, né, dos 12,60 ali, chegou a fazer um rompimento, aparentemente um rompimento em falso, no 3 dias atrás. A gente teve aqui uma queda que ele chegou a cair 19 cents, 1,49% de queda aqui, porém, ontem aí fez esse movimento mais altista, negando esse rompimento, né? Então, deixando um rompimento falso, e pode ser que agora realmente tenha marcado um fundo mais expressivo para voltar pelo menos aqui para a média dessa lateralização. Ou seja, soja continua naquele grande retângulo que a gente vem comentando desde maio, tá, pessoal? Então, um movimento aí que ainda não ganhou um lado, né? O que poderíamos esperar agora? Talvez um novo teste aí na região dos 14 dólares. Outra coisa interessante a comentar sobre a soja é que está ficando sem opções aí de origem. Comentam que na Argentina tem cerca de 2 milhões de toneladas ainda a ser negociado. Paraguai está com 90% aí do seu programa de exportação feito. Brasil está exportando bastante também, mas praticamente está sozinho aí. E Estados Unidos, basicamente, o produtor está segurando, já fez o seu programa de venda, passou o pouco de pressão de colheita que eles têm lá, já passou. E eles também estão com problemas aí na logística por parte do rio Mississippi. Então, eles estão com dificuldades de originar lá porque o rio está com um volume muito baixo e isso tem diminuído o número de barcaças também e também o tamanho delas, né? Então, tá mais caro lá. Parece que realmente temos aí só Brasil como uma opção e Brasil tem algumas questões portuárias que também complicam, né? A gente comentou na semana aí do atraso de Paranaguá, que está com atraso de 46 dias. Hoje o porto que mais exporta no Brasil é o de Santos e o de Santos também tem alguma questão com o milho, que ele não está só virado para soja, né? Ele está fazendo um programa de milho e de soja. Isso acaba tirando um pouco da eficiência dele também. E o segundo maior em exportação de soja no Brasil é o Porto de Paranaguá, que está com esse atraso de 46 dias. Seguindo, temos aí o Porto de Rio Grande, que basicamente é um pouco difícil, porque lá o produtor ele vende safras ruins na soja, então ele está segurando lá. Hoje no Brasil a soja mais cara é no Rio Grande do Sul, então fica difícil de originar lá. Basicamente os volumes de soja que saíram no Porto de Rio Grande, eles vieram do Mato Grosso, vieram do Paraná, enfim, vieram de outros locais, outras origens aí para dar vazão, para dar escoamento aí nessa exportação. Então hoje basicamente tá o Brasil aí sozinho na exportação e isso pode levar a um encarecimento dos preços, né? Porém, a gente não está vendo a demanda vir também. Basicamente se tem oferta a gente compra, se não tem a gente espera. Tá? Essa estratégia da mão para a boca aí tá dando muito certo para o comprador e a gente vê aí mesmo nos dias passados que tivemos quedas aí do dólar e tivemos queda em Chicago também, os prêmios aqui não se mexeram, que seria natural que os prêmios aqui eles ficassem um pouco melhores para ajudar na originação, né? Isso não aconteceu, então a gente não está tendo uma pressão compradora. E a gente vê também um movimento dos fundos internacionais se desfazendo de suas posições em commodities, tá? Então, tanto milho quanto soja, eles vêm diminuindo muito mesmo a sua participação. Enfim, vamos na sequência aqui. Pro milho, a gente teve uma movimentação bem forte ontem também, 1,64% de alta, isso é basicamente 8 cents por bushel. E no semanal, vamos dar uma olhadinha, semanal tá fazendo movimento, rompendo aquela
lateralização, né? Pode ser que agora engrene mesmo esse movimento e o próximo ponto seria vir buscar aqui a região dos 5 dólares a 5,15 mais ou menos dólares por bushel, tá? Para o trigo tivemos lá um teste basicamente na mínima, né? Chegou muito próximo. Não conseguiu evoluir o movimento de queda e ontem recuperou aí, subiu 2,79%, 15,4 dólares por bushel, cents por bushel, tá? E hoje vem fazendo mais um movimento altista aí. No semanal, então, ele deixa uma barra de recuperação. Podemos ver algum movimento no trigo vindo buscar a região dos 6,30 aqui, mais ou menos. O que a gente está vendo aqui, pessoal, nesse vídeo de hoje? Basicamente, parece que as commodities encontraram um fundo de negociação aqui nos preços, tá? Então, pode ser um movimento mais generalista das commodities, um movimento mais altista, os mercados virando. Então, pode ser que a gente veja na semana que vem uma continuação de todos eles em alta, tá? A princípio, está se configurando esse cenário aqui. Então, podemos criar uma expectativa mais altista aí para as commodities agrícolas para a semana que vem. E um movimento que, a princípio, pode ser mais duradouro também. Vamos ver as bolsas. Então, ontem, lembrando, só o Brasil estava fechado, né? E a gente teve lá nos Estados Unidos um movimento mais negativo para as bolsas. S&P 500 fechou com 0,62% de queda, Nasdaq 0,63% de queda também, e Dow Jones 0,51% de queda, bem negativa aí para os Estados Unidos. A gente também teve uma movimentação negativa em Ásia-Pacífico ontem. Não lembro de cabeça agora como que ficou o fechamento lá, mas hoje a gente viu um fechamento também negativo em Ásia-Pacífico, ou seja, 2 dias de negociação em queda lá. Xangai fechou com 0,64% de queda, Hang Seng 2,73%, aqui ainda vem aquela questão das construtoras, acaba impactando muito a bolsa lá. E a gente vê aí o Japão com 0,63% de queda, temos Coreia do Sul com 0,95% de queda e temos também a Austrália com 0,56%. Europa também, mais um dia de queda para a Europa. Eurostoxx cai Eurostoxx 50 cai 0,72%. Destaque de queda hoje fica para a bolsa alemã, que cai 0,71% até o momento, lembrando que eles estão negociando ainda, né? E vamos ver a parte de futuros como é que ficou aqui, né? A gente tem um S&P com uma perspectiva um pouco mais neutra, cai apenas 0,05%, e Nasdaq cai 0,3%. Então hoje, a princípio, bolsas mais em queda, né? A gente poderia esperar aqui no Brasil também uma bolsa mais em queda, devido a ontem já ter uma negociação em queda lá fora. Então teria um dia de ajuste aqui no Brasil. Então a gente já pode considerar aí um viés mais para uma abertura mais negativa para a nossa bolsa e mais positiva para o dólar. Lembrando que ontem o dólar também se fortaleceu muito bem contra as principais moedas do mundo. Então a perspectiva seria a gente ter um dia de ajuste aqui no Brasil, trazendo uma bolsa mais para o negativo e um dólar mais para o positivo. Hoje o DXY, que é aquela cesta de moeda contra as principais economias, está no 0 a 0 e contra os países emergentes tem também algum tom mais neutro, tá, pessoal? Não temos dólar forte contra nenhum emergente, nem fraco também. Então tá bem neutro aqui o dólar. Porém, aqui no Brasil, como eu disse, feriado ontem, a gente tem algumas questões a serem ajustadas, né? O que poderia ajudar aqui a contrabalancear esse ajuste negativo que a gente tende a fazer aqui no Brasil, e também com o dia de hoje, né, olhando para um cenário mais externo, é que a gente tem um minério de ferro subindo mais 1,45% e temos um petróleo subindo 3,76%. Se a gente olha para a parte do preço de paridade de importação, basicamente não está tendo defasagem, não temos defasagem aí na gasolina, que está 1% só de diferença. O diesel chega ali na casa dos 12%, mas a gasolina apenas 1%. Perto do que a gente viu no passado, com um diesel acima de 20% e a gasolina ali na casa de 12%, tá ok, né? Então, esses dois fatores aqui são positivos para os dois principais mercados da nossa bolsa, né? Que seria a Vale, com o minério de ferro,
e o petróleo com a Petrobras. Então, esses dois ativos aqui podem acabar dando uma balanceada, mas lembrando que o tom realmente do dia ele é mais negativo olhando para o que aconteceu ontem e para o que acontece hoje nas bolsas lá fora. Em termos de Brasil, na questão política, a gente não tem nada, porque eles ainda estão lá em recesso em Brasília, né? Então, ficaria mais questões para a semana que vem. Na parte da agenda de hoje, a gente não tem nada muito interessante. Às 10 horas tem um discurso da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Difícil fazer peso aqui o discurso dela, mas é sempre interessante acompanhar, né? Porque é um presidente de um banco central grande, né? Numa economia grande, então é interessante dar uma olhadinha, mas dificilmente vai fazer preço aí no mercado. Fora isso, pessoal, a gente tem realmente mais nada aí que possa chamar a atenção para o dia de hoje. Tá certo? Pessoal, grande abraço a todos aí, um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira.